Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 7, cujo título é Instruções sobre o comportamento na igreja. O professor pode começar com algumas perguntas de cunho reflexivo. Qual é o comportamento dentro da igreja e fora da igreja adequado para um cristão? Ou você pode começar fazendo uma pergunta de forma negativa. Qual é o comportamento inadequado para um cristão em seus relacionamentos com os irmãos na igreja e em seus relacionamentos fora da igreja? E aí, você pode trazer essa pergunta reflexiva para um aspecto mais pessoal. Qual é o seu comportamento? Como jovem, qual é a maneira que você vem se portando no meio do povo de Deus, dentro das quatro paredes do templo ou em suas relações fora da igreja? Qual é seu comportamento em casa? Qual é seu comportamento na escola? Qual é seu comportamento no trabalho? É um comportamento adequado para um cristão ou é inadequado? O título nos abre margem para pensar sobre muitos aspectos da vida cristã. Temos alguns objetivos que vão nos nortear e nos manter focados no assunto da lição. E a lição, em primeiro lugar, compreender o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo. Em segundo lugar, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo. E, por fim, saber a respeito do ministério ou mistério da piedade. Nós temos um texto principal que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios e nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olhe como essa passagem aparece na NVI. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse texto, em seu contexto imediato, que é os versículos que vêm logo antes e depois, revelam o pensamento mundano que influenciava não apenas os moradores de Corinto, mas também a igreja plantada naquele lugar. Vejamos, portanto, aqui as duas premissas que fundamentavam o pensamento permissivista, né? O comportamento pecaminoso. Porque esse texto aqui e o versículo de número 13 aparecem ali expressões filosóficas, expressões proverbiais que eram utilizadas pelos moradores de Corinto e alguns irmãos estavam utilizando-as também. Quais são essas premissas? Quais são esses fundamentos da permissividade do comportamento pecaminoso? Primeiro, todas as coisas me são lícitas. Os irmãos de Corinto estavam aderindo a esse pensamento de viverem sem regras e sem limites. Olha, eu sou crente, mas mesmo sendo crente eu posso fazer o que me vem à telha. Eu posso fazer todas as coisas que eu quero. Na cidade de Corinto se defendia uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Porém, Paulo coloca aqui nesse texto uma adversativa. Ele usa um mas, um porém. Isso porque para a sociedade de Corinto todas as coisas eram lícitas, mas agora os irmãos que eram crentes em Jesus não eram mais guiados por essa premissa mundana, mas sim pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos nova criatura, fomos libertos do pecado, mas isso não significa permissividade para qualquer tipo de comportamento. Agora nós somos livres em Cristo. Não podemos usar a nossa liberdade para a libertinagem. Paulo está dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas. Agora, nem todas as coisas me convém fazer. Aí nós encontramos aqui um segundo argumento, aqui é contexto agora, versículo 13. Um segundo argumento que era utilizado pelos coríntios para um mau comportamento, para um mau procedimento, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. A segunda premissa era: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. A máxima que a igreja de Corinto estava vivendo era uma máxima que incentivava a imoralidade.
dentro da igreja. Ora, o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Aí os coríntios pensavam o seguinte: como o apetite é natural, a fome é algo natural, e a forma de saciar a fome é se alimentar, assim também quando vier o desejo de praticar o ato sexual, o que a gente tem que fazer? A gente tem que satisfazer esse desejo. Não importa o modo, não importa a forma. A gente tem que satisfazer. Essas duas máximas guiavam a igreja de Corinto e os irmãos tinham um comportamento pecaminoso. Afinal, eles chegaram até a ser condescendentes com o pecado, a aplaudirem o incesto, a não combaterem o incesto. Aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, presta atenção. A gente tem que saber andar como crente. A gente tem que saber viver como crente, irmãos. Não dá para dizer sou crente e viver sem uma regra comportamental. Não dá. Se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, devemos rejeitar o pecado. Devemos rejeitar os nossos desejos pecaminosos a fim de que agrademos a Cristo. Um crente em Jesus, ele tem uma conduta cristã diferente. A sua vida é pautada não pela ausência de regras, mas por princípios bíblicos. E é esta a razão de ser de o nosso texto principal estar aqui e estarmos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo vai falar sobre o comportamento cristão no meio do povo de Deus, na casa de Deus. E esse texto aqui principal, ele é complementar. Paulo está repreendendo uma outra igreja para que eles andem de forma digna do evangelho. Nós temos a verdade prática que nos diz o seguinte: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Presta atenção, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Nós vamos tratar dessa linguagem metafórica mais à frente. Porém, é importante que você saiba que como coluna e firmeza da verdade, a igreja tem a responsabilidade de se apegar à palavra e de usá-la como regra de fé e prática, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. A igreja não pode adicionar e nem subtrair aquilo que está posto aqui nas Escrituras. Ela defende a verdade, ela sustém a verdade. Amém? Meus irmãos, nós vamos mais adiante. Temos aí a nossa introdução e dentro da introdução temos meio que um resumo de toda a lição. Aqui dentro da introdução nós veremos que o comentarista ele vai tratar sobre o contexto histórico da carta, ele vai tratar sobre a igreja como coluna e firmeza da verdade, ele está fazendo uma síntese da lição, ele vai falar sobre o mistério da piedade, sobre o perigo do falso evangelho ou dos falsos evangelhos e também sobre os desafios de manter a pureza doutrinária. Isso aqui é o conteúdo que vai ser desenvolvido nos tópicos e subtópicos da lição. Então é importante a gente ter isso em mente, que a lição nos dá um norte para a nossa preleção, para a nossa exposição. Se você quiser baixar esse subsídio que eu estou utilizando, você pode fazer isso aqui na descrição do vídeo. Tem um link azul aqui embaixo, você vai clicar, ser direcionado a uma página e lá fará o download desse material. Porém, se você quiser ir além, se você quiser ser um professor relevante na escola bíblica dominical, que cativa os alunos, que ministra bem a aula em classe, eu lhe aconselho a ser um assinante da ferramenta EBD. Dentro da ferramenta EBD, nós disponibilizamos materiais exclusivos, cursos de capacitação para o professor da escola dominical, tem até curso de oratória aqui dentro da plataforma da ferramenta EBD. Você vai receber também dinâmicas, além das dinâmicas, materiais de marketing, divulgação e vários outros recursos didáticos. Seja um aluno assinante da ferramenta EBD. São os alunos assinantes da ferramenta EBD que mantêm esse trabalho gratuito aqui no YouTube. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ah, irmão Murilo, como é que faz para ser um aluno assinante? Aqui na descrição do vídeo também tem um link. Vai lá, irmão, clica e eu tenho certeza que tu vai ser abençoado. É caro? É não, irmãos. É um valor simbólico. Você vai ser grandemente abençoado. Bem, nesta lição nós temos um texto base e o texto base é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 16. Estamos finalizando o capítulo 3 da primeira
Carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que neste trimestre em específico estamos estudando as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Paulo enviada a Tito. Aqui nós estamos encerrando o capítulo 3. E sobre esses versículos que são alvos de nossa reflexão, o Charles Swindoll escreveu o seguinte: a primeira seção da mensagem de Paulo para o seu protegido desencorajado em Éfeso focava o trabalho do ministro. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo de número 13. Paulo também lembra Timóteo de sua obrigação como pastor, versículo 1 ao 20 do capítulo 1. Menciona a oração como a primeira prioridade do ministro, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Já estudamos isso aí. E esclarece a posição e o papel das mulheres na igreja, capítulo 2, versículo 9 ao 15. Estabelece as qualificações dos presbíteros da igreja, capítulo 3, versículo 1 ao 7, e também dos diáconos, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Aí ele salta propositalmente o versículo 14 ao 16 e passa para a segunda seção da carta, a partir do capítulo 4, onde ele diz o seguinte: a segunda seção, do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, 21, testa a vida íntima e a conduta do ministro, com particular ênfase no pastorear. Ele sai de uma parte mais conceitual para uma parte mais prática. Entre essas duas sessões de ensino, encontramos uma costura, ligando-as. E essa costura é justamente 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Um interlúdio breve, pessoal e intrigante. É o que diz aqui o Charles Swindoll. A primeira sessão nos mostra Paulo, apóstolo endurecido pela batalha. A segunda sessão revela, ou melhor dizendo, a segunda sessão revela esta sessão aqui que estamos estudando, versículo 14 ao 16, revela Paulo, o amigo íntimo de Timóteo. Então, em poucas palavras aqui, resumindo o pensamento do Charles Swindoll, é uma parte da carta muito íntima. Muito íntima. E você vai descobrir o porquê. O primeiro tópico diz o propósito de Paulo. Aí você já vai ter a resposta, não é? Por que essa parte da carta é muito íntima? O comentarista da lição colocou aqui no subponto 1 uma palavra pessoal. Você vê que agora Paulo vai se dirigir especificamente a Timóteo e dizer o seguinte: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Então, Paulo está se dirigindo especificamente a Timóteo, nesse versículo 14. Olha, Timóteo, eu estou escrevendo isto para você. Isto o quê? Tudo o que ele falou antes. Timóteo foi orientado a desenvolver o papel de um ministro. E ele foi bem orientado. Aí Paulo está dizendo: eu estou escrevendo a você estas coisas, mas nutre uma esperança. A carta vai chegar primeiro, mas eu quero chegar depois. Eu quero estar contigo aí pessoalmente, Timóteo. Então a carta ela tinha esse aspecto pessoal e Paulo declara algumas razões pelas quais ele está escrevendo o que escreveu, o que enviou a Timóteo. E a primeira razão é que, embora Paulo esperasse ver logo Timóteo, ele temia que demorasse, ele temia um atraso. Olha, eu quero ir, mas as circunstâncias, a dinâmica do ministério não me permite chegar agora. Pode ser que eu demore. Aí a segunda razão é que, no entanto, embora Paulo quisesse visitar Timóteo, a questão não admitia demora, porque ela tem a ver com a casa de Deus. Olha, eu não posso ser negligente nisso aqui. Mesmo que eu vá, eu não posso deixar essa questão para tratar depois. Precisa ser tratada agora. Você e a igreja que aí está em Éfeso precisa saber como se comportar como crentes, vocês precisam saber como é ser membro da família de Deus. E essa passagem do versículo 14, além de demonstrar o relacionamento afetuoso e próximo que Paulo tinha com Timóteo, também demonstra a dinâmica do ministério. Você vê que Paulo em nenhum momento está parado, está sempre ativo, viajando, escrevendo carta, trabalhando, se gastando na obra de Deus. O subponto de número 2 diz o seguinte: mudança de planos.
Aí eu fiquei me perguntando aqui qual seria a intenção do comentarista neste subponto. E eu penso que a intenção do comentarista aqui, meus irmãos, é mostrar que, embora façamos planos e projetos, quando nos sujeitamos a Deus e à sua vontade, o que prevalece é o projeto divino. Paulo, tal como nós, fazia planos, fazia projetos, traçava itinerários, mas nem sempre os projetos pessoais de Paulo aconteciam. Porém, Paulo cuidava para não fugir do projeto divino. Ainda que o meu projeto, o meu plano não dê certo, eu quero estar dentro da vontade de Deus. Mesmo que estar dentro da vontade de Deus implique em contrariar aquilo que eu quero. Aquilo que eu almejo, que eu planejei, que eu desejei. É melhor o plano dele se cumprir. Você vê que houve ocasiões em que isso aconteceu. Atos capítulo de número 16, versículos 6 ao 10 diz o seguinte: e percorriam a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, era a intenção de Paulo e de seu grupo missionário ir pregar na Ásia. Mas o Espírito disse não. Mas, Senhor, pregar o evangelho é uma coisa boa. Mas neste momento não está no meu roteiro aqui. Você tem que seguir meu roteiro, Paulo. Meu itinerário, não é o teu. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Bitínia agora também não. Você vai depois, mas agora não. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. Aí Jesus revela para onde é que quer que Paulo vá, né? À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Preste atenção, provavelmente Paulo não chegou a visitar Timóteo em Éfeso. Provavelmente ele foi surpreendido no meio do caminho e foi preso novamente, prisão que lhe custou a vida. Todavia, ele permaneceu dentro do projeto divino. Sabe o que é que o comentarista da lição está nos ensinando aqui? O teu comportamento deve ser um comportamento de obediência, de sujeição ao projeto de Deus. Você pode ter sonho. Você pode ter pensamentos aí, você pode ter planos, mas priorize o projeto divino. Ah, Senhor, quando a minha vontade se chocar com a tua, que a tua prevaleça. Porque os teus planos são mais altos, os teus planos são melhores. O subponto de número 3 diz: mas se tardar. Infelizmente, Paulo não podia simplesmente sair de onde estava e se encontrar rapidamente com Timóteo. Ele não podia fazer isso. E ele era ciente dessas limitações circunstanciais. E é por isso que ele escreve esse verbo aqui, mas se tardar, de uma forma que ele indique, ou melhor dizendo, a melhor tradução para ele seja se eu demorar. Se eu demorar. Melhor dizendo, o texto melhor traduzido aqui não é se eu demorar, mas se eu me atrasar. É um elemento de incerteza. Olha, eu quero, mas pode acontecer de minha vontade não ser concluída. Aí Paulo, ele percebendo esta limitação circunstancial, o que é que ele faz? Escreve uma carta. Aí neste subponto aqui eu chamo sua atenção para o que o comentarista disse, eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: o apóstolo se mostrou precavido e diligente, coisa que a gente deve também observar. Nosso comportamento deve ser precavido e diligente. Aí olha o que Paulo fez. O comentarista diz assim: fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. O que era o principal meio de comunicação da época? Carta. Enviou carta a Timóteo. Não podia chegar, mas enviou carta. Aí, como a gente está ministrando para jovem, uma pergunta que a gente pode fazer aqui dentro desse subponto é: você tem feito bom uso dos meios de comunicação? Mas isso vai machucar. Como temos usado nossas redes sociais? Temos as usado em benefício do reino ou somos escravos delas? Pensa aí comigo, irmão. Você está usando para promover o reino
ou você é escravo da cultura midiática? E aí? Tem muito jovem que é escravo das redes sociais e não faz bom uso delas. É algo que a gente deve pensar, meditar, tá bom? Porque a nossa forma de ser cristão, o nosso comportamento cristão, ele se dá não só naquilo que a gente faz na igreja, mas na forma como nós estamos lá na rede social. Porque tem gente que aparentemente é uma bênção na igreja, mas na rede social, foto seminu, foto sensual, né? É um tal ajeitado, é uma foto das partes de trás, né? Tem irmã que só tira foto assim. Pra que isso? E ainda posta versículo bíblico. Sou de Deus. Mas parece que a carcaça tá de graça para quem passar primeiro. Tem que ter cuidado com a forma como nós nos comportamos na rede social. Tá entendendo aí? Eita, que o negócio hoje está pesado. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Tópico de número 2. A igreja do Deus vivo. Aí o subponto 1 diz assim: coluna da verdade. O que é que o comentarista está fazendo? Ele está pegando trechos do versículo, palavras do versículo, expressões da leitura bíblica em classe, e está colocando como subpontos, para que a gente comente em classe. Aí nós percebemos aí que agora ele vai falar sobre a conduta do crente, falando sobre a responsabilidade da igreja. A conduta cristã, né, a verdadeira devoção, a verdadeira forma de ser crente, não se fundamenta na opinião humana, não no costume mundano ou midiático, não na natureza, mas no mistério de Deus, que é a sua palavra. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Que é o conteúdo do evangelho. A igreja é coluna e firmeza da verdade. E a gente pauta a nossa forma de andar conforme a verdade, não a opinião dos outros. Você vê que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 31 e 32 da primeira carta, ele diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para o judeu, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. O que é que Paulo está orientando os irmãos de Corinto? Um estilo de vida, um comportamento. Olha, vocês têm que andar de uma forma que não escandalize ninguém. Conduta cristã, postura cristã. Aí dentro desses dois versículos aqui, 31 e 32, Paulo ele revela princípios importantes que devem nortear a nossa vida. Primeiro princípio, a glória de Deus. Tudo que a gente for fazer tem que redundar em glória para Deus. Anda por esse princípio e tu vai ter um bom comportamento. Segundo princípio, o bem de nossos semelhantes. Quando você age procurando o bem dos outros, você está se portando de forma cristã. Olha que interessante. Sintetizamos aqui os princípios fundamentais de um bom comportamento na casa de Deus em 2 versículos. Tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Agora, não sejam motivo de tropeço para ninguém. Olha só, os 2 princípios aqui bem claros. A forma como nós devemos andar na casa de Deus se pautam por essas 2 verdades. Aí ele fala aí, o segundo subponto, casa de Deus. Essa expressão aparece no versículo de número 15. E ao que Paulo está se referindo aqui? Bem, o Hernandes Dias Lopes é da opinião de que a igreja, os crentes, melhor dizendo, não são só casa de Deus, santuário, morada de Deus, mas ele vê também a igreja como uma família. A casa de Deus é o local, é onde o povo se reúne em família, os irmãos cultuam, os irmãos adoram, os irmãos servem uns aos outros. E isso aqui revela a nossa responsabilidade de viver de acordo com o Evangelho. Porque se eu estou no meio do povo de Deus, eu devo viver como povo de Deus. Porque tem gente que está no meio do rebanho de Deus vivendo como lobo, vivendo como ímpio, vivendo como um criador de contendas, como alguém que promove veneno, que adoece o povo. Não! Aqui é a casa de Deus. E se eu faço parte da casa de Deus, convivo na família de Deus, eu tenho que viver de forma correta. Glória a Deus. Aí vem aí o terceiro subponto que diz,
o Deus vivo. Por que Paulo usa essa expressão Deus vivo? É muito bonito, irmãos. Porque Paulo aqui está fazendo um contraste com a cultura pagã. Está dizendo aos irmãos, preste atenção. Deus vivo. Não é o Deus pagão. Porque o Deus pagão não fala, não sente, não responde, não vê, não ouve, não se move, não se mexe, não realiza. Mas nosso Deus não. Nosso Deus é vivo. Ele está no meio da igreja. Ele vê as nossas ações. Ele vê o nosso coração. Deus é vivo. Deus vivo. Você vê que Jesus revela essa verdade como Deus. Ele revela essa verdade a Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus disse assim, moço, eu te vi debaixo da figueira. Ah, o senhor não estava lá, eu te vi lá. Jesus revela que Deus conhece as ações do homem. Eu vi o que aconteceu lá. Eu vi o que se passou lá. Conheço as ações do homem. Aí Jesus diz mais, eis aí o israelita em que não há dolo, em que não pode ser encontrado culpa. Como assim, Jesus? Era Jesus dizendo a Natanael, conheço o teu coração. Eu sei o que está aqui dentro, Natanael. Nós servimos a um Deus vivo. E é por isso que o nosso comportamento como cristãos deve ser sincero. Deve ser verdadeiro. Amém? Meus irmãos, vamos progredir. E nós temos aí o tópico de número 3, que nos diz o seguinte, o mistério da piedade. E aqui nós entramos naquela linguagem metafórica. A igreja como coluna e firmeza da verdade. E é bom enfatizarmos que, principalmente nesse ponto, precisamos viver o evangelho que pregamos. Timóteo e toda a igreja deveriam estar fundamentados na verdade e viverem de acordo com a verdade. Não é só falar a verdade, é viver a verdade. A igreja ela é comparada como coluna e como fundamento. Como coluna, ela sustém o teto. E como fundamento, ela sustém toda a estrutura da casa. Assim, a igreja sustenta a gloriosa verdade do evangelho no mundo. A igreja sustenta a verdade por ouvi-la e obedecê-la. Mateus 13:9. Por usá-la corretamente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Por guardá-la no coração. Salmo 119, verso 11. Por defendê-la, Filipenses 1,16, e por proclamá-la, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Subponto de número 2, verdade libertadora. Preste atenção, irmãos. O que transforma o homem não é história de carochinha. O que transforma o homem não é evangelho coaching. Porque o evangelho coaching é a preleção daquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas estão com o coração adoecidos, com ganância, aí o coach vai falar de prosperidade. As pessoas estão adoecidas com o coração cheio de imoralidade, adultério, aí o coach vai falar sobre permissividade. Tome muito cuidado, evangelho coach. Aí tem gente, não, é o evangelho político. Causa social, a igreja se realiza quando faz isso, benfeitoria, aqui, acolá, sopão, blá, blá, blá. Parte social é importante. Mas não podemos reduzir o evangelho a uma ideologia. Diga-se de passagem, a Folha de São Paulo estava chamando a fé cristã de esteio ideológico. Agora, sabe o que é isso? Essa associação da igreja com um partido ou com um político em específico. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Eu sempre tenho dito na escola dominical, principalmente na lição de adultos, que nossa responsabilidade é com a palavra, não é com Lula, não é com Bolsonaro. Nossa responsabilidade é com a palavra. Se um ou outro defende um princípio bíblico, a gente vai se posicionar não pela pessoa do político, mas pelo princípio, pelo estabelecimento do princípio. Porque a igreja é contra aborto, a igreja é contra a legalização das drogas, a igreja é contra essa promiscuidade, essa sujeira que está surgindo aí agora, né? Mas a igreja não é partido político. Não reduza o evangelho a uma mensagem ideológica, política. Isso não vai transformar ninguém.
Porque político de lado de esquerda, político de lado de direita, não representam, escutem, não representam a palavra de Deus. Tem coisa errada dos dois lados. Um político está ali defendendo um princípio, daqui a pouco muda, daqui a pouco se descobre corrupção. Não. Aí a igreja fica envergonhada no meio de tudo isso. Defenda ideias, defenda a palavra, defenda a doutrina. Mas o partido tal está alinhado com a doutrina. Amém, está alinhado com a doutrina, continue defendendo a doutrina. Isso é um pensamento para você votar com sabedoria. Agora, tornar o político Jesus, Tornar o político Jesus. O político agora é Jesus, vamos aplaudir, mito, babá. Não. Eu faço que nem aquele doido que acharam na rua. Perguntaram aí, Lula ou Bolsonaro? Aí eles têm um dos dois. O sistema quebra. Os homens se corrompem. É Deus. Defenda a palavra. Tem gente que começa andando com a espada do Espírito. Depois está com canivete. Mas sabe o que é isso? Defende mais um político do que Jesus. Não. Não. Defenda o evangelho. Sabe o que é que liberta? Palavra. Não é filosofia. Não é filosofia. Porque, meus irmãos, não é filosofia. Não é oratória. É a palavra. A palavra. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A verdade está revelada aqui, na Bíblia Sagrada. Amém? Sei que tem gente aí que vai me criticar. Mas me combata o argumento com argumento. Tá bom? Se você discorda, coloque aí nos comentários. Mas faça isso com sabedoria. Não vem aqui com opinião maluca, não. Tem que ser a palavra. Vamos lá. Terceiro subponto. O terceiro tópico, o conteúdo da mensagem. Nesses versículos aqui da carta de Timóteo, nós temos um cântico, uma doxologia. E essa doxologia, ela é confessional, ela expressa um credo da igreja. Esse credo está em forma de poesia, está em forma de cântico. E olha o conteúdo doutrinário desse cântico. Primeiro, o mistério da encarnação. Deus foi manifestado. Deixa eu ler o versículo. Fica melhor. Versículo 16 diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aí vem aqui o cântico, em forma de credo. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aí olha as doutrinas, o mistério da encarnação. Deus foi manifestado em carne. Justificação pelo Espírito, uma referência ao seu batismo e à exaltação de Cristo. Visto pelos anjos, aqui é de difícil interpretação, mas parece ser a adoração feita pelos anjos quando ressuscitou. Proclamado ou pregado aos gentios, às nações. Os efésios eram prova disso. E por último, ressuscitou e subiu aos céus. Ser recebido nos céus é uma expressão de triunfo e adoração. Glória a Deus. Isso aqui é o conteúdo da mensagem cristã. Glória a Jesus. Tem gente querendo fugir disso aqui. Mas isso aqui é o conteúdo, é a mensagem que transforma. Aí, por fim, nós temos o tópico 4, buscando equilíbrio. Sabe quando é que um crente tem equilíbrio de verdade? Em síntese aqui, quando Cristo é o centro de tudo que ele faz. Cristo é o modelo. Cristo é o centro de tudo. Aí o crente é equilibrado. Ele não é extremo de nenhum dos lados. Se o centro é Cristo, ele permanece em Cristo, ele faz a vontade de Cristo, ele serve a Deus. Então, como é que você tem equilíbrio sendo cristocêntrico? A conclusão da nossa lição, ela nos diz o seguinte: em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e o seu evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo a palavra de Deus. Olha a importância de termos um bom comportamento. Porque tem gente que quer defender o evangelho só no argumento. Irmão, sabe qual é a maior defesa do evangelho? Uma vida evangélica.
Não, porque você pode ter o melhor argumento que for, mas se você não tem vida, você é motivo de escândalo, de tropeço. Agora, se tu tem conhecimento do Evangelho e também tem vida, vida prática, vida experiencial, a tua vida por si só é uma das maiores defesas do Evangelho. Glória a Deus. Eu espero que esta aula tenha abençoado a tua vida e aberto a tua mente para a profundidade do assunto que vai ser tratado alguns têm aula aí no domingo, outros têm aula no sábado, outros têm aula na segunda, né? Mas nesta próxima lição, eu penso aqui que você recebeu subsídio, você recebeu orientação para desenvolver a aula em classe. Se você é aluno da ferramenta EBD, aproveita os outros recursos que tem lá, inclusive as dinâmicas para serem aplicadas em classe, ok? Te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.